Muito boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o convite aqui à Debates e Discursos e a todos os participantes pela vossa presença. Creio que me estão a ouvir bem. Bem, doutor, muito bem, muito boa tarde. Muito boa tarde, senhora. Ehm, eu sou João Corte Real, meu nome é João Corte Real, sou sócio aqui da RSA, como responsável pela área de M&A, e irei apresentar esta parte da apresentação, o modo, como queiram chamar, em conjunto com o meu colega que está aqui ao meu lado, Tomás Gregório, sendo que iniciarei então a apresentação com o enquadramento legal relativo à fusão dos OICs, cujo regime é aplicável pela remissão também à cisão e transformação em várias matérias, e o Tomás, em sequência, irá expor então os regimes aplicáveis a estas duas últimas operações. Como acabei de referir, este modo versa então sobre as vicissitudes quanto à estrutura jurídica dos organismos de investimento coletivo, OICs, incidindo em especial, no nosso caso, sobre organismos de investimento alternativo fechados, sob a forma contratual, fundos de investimento ou societária, sociais de investimento coletivo, consubstanciados então na fusão, decisão e transformação destes veículos. Começaria também por dizer que o regime legal, como sabem, tem como principais referências aqui o RGA, o Decreto-Lei 2723 e o Regulamento do CMVM número 723, o RRGA, e também a Diretiva UCITS, a Diretiva Comunitária UCITS. Em primeiro lugar, pretendo salientar que estas operações de fusão, cisão e transformação são muito relevantes e podem ter implicações significativas na estrutura jurídica destes organismos de investimento coletivo, pelo que a sociedade gestora deverá, segundo as suas atribuições legais, avaliar como e que impacto essas operações terão neste tipo de organismo de investimento coletivo, que poderão afetar quer a governança, quer a continuidade dos próprios OICs. Começo por enunciar aqui um princípio que está subjacente aqui, que preside relativamente a estas vicissitudes na estrutura jurídica, que é o princípio da liberdade de fusão, cisão e transformação. Este princípio da liberdade ou transformabilidade, como queiram chamar, é um corolário da autonomia privada consagrada no nosso direito civil e sublinha que estes organismos de investimento alternativo, ou ICs, têm flexibilidade então para realizar estas operações, desde que cumpram, como é óbvio, os requisitos legais e obtenham as aprovações necessárias, pelo que a limitação ou restrição destas operações deverá ter um caráter muito excepcional. Quanto às modalidades em si de fusões de organismos de investimento coletivo, estabelece o artigo 235 do RGA, essencialmente três modalidades: a fusão por incorporação, que consiste em operações mediante as quais um ou mais OICs ou compartimentos patrimoniais autónomos transferem a totalidade do seu património ativo e passivo para outro OIC ou compartimento já existente, o que envolve a transferência então de todo o património ativo e passivo, com a dissolução do organismo de investimento coletivo incorporado, para outro OIC, então, já constituído, pré-existente. Este é o tónico de diferença entre esta modalidade e a seguinte que vou enunciar, que é a fusão por concentração ou constituição. Esta modalidade consiste em operações mediante as quais dois ou mais OIC, compartimentos patrimoniais autónomos, transferem então a totalidade do seu património ativo e passivo, também com a dissolução do OIC incorporado, para um novo OIC, que se chama o incorporante, para formar aqui um novo OIC. Ou seja, na fusão por incorporação, a tónica está no resultado da fusão ser a incorporação num OIC pré-existente, e a fusão por constituição, no fundo, é a transferência do património para a constituição de um novo
OIC. Existe aqui, efetivamente, o RGA prevê uma terceira modalidade que não é muito, que não nos é aplicável, que só é aplicável, no fundo, aos OICs, valores mobiliários, mas posso enunciá-la muito brevemente. É a modalidade através da qual um ou mais OICVs, Organismos de Investimento Coletivo de Valores Mobiliários, ou compartimentos patrimoniais autónomos, destes, que serão os incorporados, continuam a existir até à liquidação de passivo, transferem o seu ativo líquido para outro compartimento autónomo do mesmo OICVM, ou para um organismo de investimento coletivo que se constituiu para o efeito, ou para outro OICVM já existente. E, portanto, nesta modalidade apenas é transmitido o ativo líquido e o passivo mantém-se até à liquidação, o qual não, efetivamente mantém-se na esfera jurídica do OICVM ou compartimento. O qual, enfim, não se extingue no curso desta operação. Estamos aqui perante esta modalidade, é muito semelhante à modalidade correspondente nas sociedades comerciais à cisão-fusão, em que uma sociedade comercial, enfim, destaca parte do seu património para fundir a parte destacada noutra sociedade. Como eu referi, esta modalidade particular de fusão apenas é permitido a OICVMs. Ou compreendimentos patrimoniais destes. Por fim, existiria aqui também uma distinção que gostaria de fazer em função das jurisdições em que os OICs participantes na fusão e respectiva autorização pelas autoridades supervisores, a legislação categoriza entre fusões nacionais ou fusões transfronteiriças, sendo certo que o elemento aqui distanciador reside no envolvimento por meio da fusão de OICs autorizados no mesmo Estado-membro, é uma fusão nacional, ou em Estados-membros diferentes, e aí será uma fusão transfronteiriça. Estas fusões transfronteiriças, já vigentes no anterior REJOIC, não são permitidas entre organismos de investimento alternativo constituídos em Portugal e organismos de investimento coletivo constituídos noutros Estados-membros, conforme estabelece até o artigo 236, número 4 do RGE. Bom, então o aviso pode haver, não se preocupe. O aviso é... Regressando aqui às modalidades de fusão por incorporação e por concentração ou constituição, são ambas fusões, então, por transmissão da totalidade do património ativo e passivo de um ou mais OICs, na sequência, então, da respectiva dissolução. Estas operações também têm muita semelhança às fusões de sociedades comerciais, às fusões em que há uma transferência efetiva global do património de uma ou mais sociedades para outra sociedade. Como resultado, como disse há pouco, os OICs incorporados extinguem-se só por dissolução, semelhante também ao que acontece também nos termos das sociedades incorporadas por fusão. Em todas estas três modalidades de fusão admitidas pelo RGA, os participantes do OIC incorporado passam a ser os participantes do OIC incorporante. Adicionalmente, também em todas estas três modalidades, os participantes têm direito a um pagamento em dinheiro não superior a 10% do valor patrimonial líquido das UPs, no OIC incorporado, o que permite, desde que seja previsto no projeto de fusão, o que permite efetivamente libertar um eventual excesso de liquidez existente no OIC incorporado, distribuindo essa mesma liquidez aos participantes. Quanto ao regime aplicável às fusões, as fusões de OICs são regidas pelas normas aplicáveis às fusões de OICVMs, Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários. Dada a natureza específica dos organismos de investimento alternativo,
são então aplicáveis com as necessárias adaptações os artigos 238 a 245 do RGA. Esta opção até resulta do facto da fusão de organismos de investimento alternativo estarem omissas em termos de direito comunitário, que apenas estabelece efetivamente regras sobre a fusão de OSVMs. Conforme também já aflorado anteriormente pelos meus colegas de painel, no caso das sociedades de investimento coletivo, ou organismos de investimento coletivo alternativo, organismos de investimento alternativo sob a forma societária, as denominadas SICs, as normas do Código das Sociedades Comerciais não são aplicáveis quando há incompatibilidade com a natureza dos organismos de investimento alternativo ou com o disposto no próprio RGA. Esta é uma diferença significativa do RGA, uma vez que já no RJOIC haveria muitas omissões e aplicar-se-ia subsidiariamente o Código das Sociedades Comerciais. O exemplo típico desta incompatibilidade, que é estabelecida pelo artigo 21, número 2 do RGA, releva para estas operações de fusão, cisão e transformação, que não se devem, então, onde as disposições do Código de Sociedades Comerciais não se devem aplicar de forma direta, quando entram em conflito, então, com o objetivo específico das sociedades de investimento coletivo ou com as disposições do próprio RGA. Estas operações de fusão, em regra, estão sujeitas a um procedimento de autorização prévia por parte da CMVM, entidade supervisora. Excepciona-se, no entanto, situações em que a operação poderá ser sujeita a um diferente grau de controle administrativo, consoante o tipo de OIC em questão e, em particular, a categoria de investidores a que se destina. E, portanto, a fusão, cisão e transformação de organismos de investimento coletivo, neste caso, organismos de investimento alternativo de subscrição particular sob forma contratual ou societária heterogerido, encontram-se sujeitas apenas ao requisito da comunicação prévia à CMVM, enquanto que a fusão, cisão e transformação de organismos de investimento alternativo dirigidos exclusivamente a investidores profissionais requerem somente comunicação subsequente à CMVM no prazo de 15 dias após a data de produção de efeitos dessa operação. Em resumo, temos a comunicação prévia obrigatória para operações que envolvam exclusivamente OIAs, subscrição particular, sob forma contratual ou societária heterogênea. Portanto, esta comunicação deve ser realizada antes da operação. A comunicação subsequente aplica-se a OIAs dirigidos exclusivamente a investidores profissionais e deve ser feita então no prazo de 15 dias após a data de produção de efeitos dessa operação. E, por último, a autorização prévia, que é a residual, ou seja, necessária para todas as operações que não se enquadram nas duas categorias anteriores de comunicação prévia e comunicação subsequente. Esta autorização prévia implica e necessariamente que a operação só pode ser efetivada após a aprovação, então, da entidade supervisora, CMVM. De salientar também que somente nos organismos de investimento alternativo, OIAs fechados, a fusão depende de aprovação pela Assembleia de Participantes, nos termos do artigo 212 do RGA e do artigo 59 do RGA. E, portanto, só neste tipo de organismos, OIAs fechados, é necessária a aprovação pela Assembleia de Participantes. Peço desculpa. De seguida fazemos aqui uma listagem aqui da ordem dos procedimentos a adotar no âmbito de uma
de um processo de fusão. Os procedimentos devem seguir o que está estipulado então nos artigos 237, 238 a 245 do RGA. Em sequência temos o primeiro, que é o documento principal, diria, de uma operação de fusão, que é o próprio projeto de fusão, que é elaborado e aprovado em conjunto pelos OICs envolvidos. O segundo, ao abrigo do procedimento que tivemos aqui a falar, temos o procedimento administrativo, ou seja, a comunicação prévia, a comunicação subsequente, a autorização prévia perante a CMVM, conforme o aplicável. Temos aqui um terceiro vetor, que é a validação e fiscalização. Estes, o que consiste em relatórios de auditoria e outras avaliações de conformidade, mediante os quais os auditores verificam, então, os critérios de avaliação dos ativos e o método de cálculo da relação de troca entre participantes dos OICs incorporados e OICs incorporantes. Temos o quarto ponto muito importante, porque salvaguarda, tem como objetivo a salvaguarda dos interesses e dos investimentos dos participantes dos fundos e, em geral, dos investidores, que é a informação aos participantes. Esta divulgação consiste na divulgação de informações, no fundo, relevantes, respeitando, então, os prazos estabelecidos no RGA. Como quinto elemento essencial e relevante nas operações de fusão, cisão e transformação, temos o direito, neste caso, direito ao resgate, que consiste na determinação de condições de resgate aplicáveis aos participantes, para os participantes que não concordarem com a operação. Ou seja, os participantes, isto tem uma relevância muito, muito significativa nos organismos de investimento alternativo fechados, porque é uma das poucas exceções em que é possível aos participantes resgatarem unidades de participação, desde que não concordem e não votem favoravelmente, ou rejeitem, aliás, neste caso, recusem a operação de fusão, em termos da Assembleia de Participação de participantes que é necessária neste tipo de veículos, nos OIAs. Por último, temos a produção de efeitos da fusão, ou seja, qual é a consequência da fusão e qual é que é a data determinante em que a operação produz efeitos, que deve estar clara e em conformidade com os prazos que são regulatórios no âmbito do RGE. E, portanto, no fundo, temos estes procedimentos a detectar, determinação, então, do pedido de autorização do procedimento administrativo, no âmbito do procedimento administrativo de autorização, comunicação subsequente ou comunicação prévia. O pedido de autorização deve incluir os elementos instrutórios descritos na secção 1 do anexo 9 do RGA. Estes elementos estão aqui descritos, no fundo é o projeto de fusão, que é elaborado conjuntamente pelas entidades gestoras, aprovado pelos OICs, portanto pelas entidades gestoras. A versão atualizada do documento com informações fundamentais destinadas aos investidores do OIC incorporante, a declaração de cada um dos depositários envolvidos, que atesta a conformidade dos elementos nas linhas A, F e G da secção 2 do anexo 9, com os requisitos aplicáveis e com os documentos constitutivos dos OIAs respectivos. Entre eles, a identificação de tipo de fusão, OIAs envolvidos, data prevista para a produção de efeitos da fusão, normas aplicáveis, etc. E depois existem aqui também outras informações a comunicar aos participantes, elementos necessários à constituição, no caso da fusão por constituição, que implica então a constituição a incorporação de um novo organismo de investimento alternativo, ou organismo de investimento coletivo.
Quanto à autorização e procedimento administrativo, a CMVM autoriza a fusão quando, efetivamente, como é óbvio, todos os requisitos previstos estejam verificados. Ahm, eh, esta autorização, este procedimento de autorização prévia está sujeito a um conjunto, enfim, de regras base determinadas pela diretiva da UCITS, sendo definidas então as circunstâncias em que a fusão poderá ser autorizada. O recebido o pedido de fusão, a CMVM, tem um período inicial de 10 dias para analisar os elementos que o compõem. Caso verifique a incompletude do processo, quer por falta de elementos, quer pelos elementos apresentados não se revelarem suficientes, para, para se verificar então todos os requisitos quais dependem da aprovação. Determina-se então que a CMVM solicitará os elementos em falta e os esclarecimentos adicionais necessários. A CMVM não pode assim indeferir, e também não é a prática, nem tem sido a prática desta entidade, indeferir liminarmente pedidos, nomeadamente aqui de fusão, devendo então conceder aos requerentes a possibilidade então de suprir as deficiências que fossem detectadas, que forem detectadas, antes de preferir a sua decisão final. O prazo de decisão, este prazo de decisão suspende-se pela notificação então destes elementos em falta. O prazo de decisão final para a CMVM é de 20 dias após a apresentação de todos os elementos. E, portanto, se houver vários suplementos de deficiências a efetuar, e o prazo suspende-se e retoma novamente até se fazer este prazo então de 20 dias, que é o prazo de decisão final da CMVM. Caso o pedido caso a CMVM não emita uma decisão neste prazo, então considera-se que o pedido fica diferido, portanto, estabelece aqui um deferimento tácito do próprio pedido junto da CMVM. Só para, como nota complementar, posso dizer, isto era uma dúvida que surge ainda, que entendemos que estes prazos, porquanto estamos no âmbito de um procedimento administrativo junto da CMVM, e a CMVM está no exercício de poderes públicos, efetivamente são prazos, com substituição de prazos administrativos e ao abrigo do contrato do Código de Procedimento Administrativo, estes prazos devem ser contados como prazos em dias úteis. Tomando aqui um bocadinho então para cada um dos vetores ou elementos cruciais da operação de fusão, temos o projeto de fusão que deve ser elaborado e aprovado então pelas entidades gestoras ou ECs envolvidos, detalhando todos os aspectos da operação, os elementos fundamentais, já vimos, versão atualizada do documento com informações para os investidores do OIC incorporante, declaração de cada depositário que atesta a conformidade dos elementos com os requisitos legais e a identificação também clara do tipo de fusão, OIAs envolvidos, data prevista de produção de efeitos, que é relevante, que tem significado, e normas aplicáveis à transferência de ativos e passivos. Como o segundo ponto mais relevante aqui, o segundo procedimento mais relevante numa operação, temos também a avaliação dos ativos, nomeadamente imóveis, nos organismos de investimento alternativo, imobiliários. Esta avaliação de imóveis aplica-se essencialmente aos organismos de investimento alternativo imobiliários, mas também a qualquer OIA com imóveis na sua carteira de ativos. Esta avaliação, esta avaliação deve ter exatamente, deve manter os mesmos critérios usados pelo OEA incorporante,
assegurando coerência e transformação, e coerência, aliás, e transparência. É o que consta até e o que resulta do artigo 238, número 6 do RGA. As regras de avaliação estão previstas no artigo 35 a 37 do RRGA e prevêem uma avaliação por pelo menos dois peritos avaliadores independentes. A avaliação deve ter menos de 6 meses, e se contiver projetos de construção, então deve ter menos de 3 meses, e o valor final das avaliações corresponderá então à média simples dessas mesmas avaliações. Quanto à fiscalização interna da operação de fusão, o auditor, efetivamente, desempenha aqui um papel crucial ao validar a fusão, garantindo, sendo um garante, de que as informações fornecidas aos investidores são verídicas, adequadas e suficientes para lhes permitir, então, tomar uma decisão informada quanto à fusão que é proposta. O auditor verifica a valorização dos ativos, e se aplicável dos passivos também dos OICs envolvidos na fusão, assegurando então que a avaliação é justa e precisa, o que representa efetivamente um instrumento para assegurar então esse equilíbrio entre os interesses dos participantes, do OIC incorporado e do OIC incorporante, garantindo que após a fusão as respectivas participações então representam o mesmo valor económico real que tinham anteriormente, evitando aqui favorecimento ou prejuízo entre participantes. Os relatórios de validação do auditor devem estar acessíveis aos participantes dos OICs envolvidos e devem ser disponibilizados à CMVM aqui no prazo de 5 dias após a data da produção de efeitos da fusão. Este requisito de validação é extensível também à cisão e à transformação de OICs. O elemento da prestação de informação, efetivamente, que, como já referi, é essencial para a salvaguarda dos interesses dos participantes e investidores do mercado, e ao abrigo de um projeto de fusão, os OICs devem fornecer aos participantes todas as informações mencionadas aqui na secção 3 do anexo 9 do RGA. Como critérios da informação, temos ser objetiva e, portanto, correspondem efetivamente a estes elementos que estão listados nesta secção 3 do anexo 9 ao RGA. Tem um critério também qualitativo, ou seja, a informação deve ser suficiente, clara e precisa sobre os impactos da fusão e atualizada. Ou seja, os participantes do OIC incorporado devem ter acesso a receber efetivamente uma versão atualizada do documento com informações fundamentais aos investidores no âmbito da projetada fusão. O prazo para estes procedimentos sujeitos à autorização prévia, a informação deve ser prestada aos participantes do OIC dos OICs, aliás, envolvidos na fusão, sem encargos, de forma gratuita, e com pelo menos 30 dias de antecedência face à data limite para requerer o resgate, ou, se aplicável, a troca das suas UPs. Este prazo de 30 dias é um prazo que o legislador considerou suficiente para que os participantes possam ter acesso, conhecer e formar um juízo perfeito ou quase perfeito sobre as implicações deste projeto de fusão ou dessa fusão de OICs no seu projeto de investimento inicial. Os prazos aqui ajustados para a autorização prévia, para o procedimento de autorização prévia, também é aplicável à comunicação prévia e à comunicação subsequente.
diria que, em termos de compatibilização deste prazo de 30 dias, diria que todos os elementos que nós, ou procedimentos que nós falámos até este ponto 4, deveriam estar já concluídos nesta fase, uma vez que esta fase terá que ser de disponibilização de informação total e completa, então, aos participantes. E, portanto, quer o projeto de fusão, quer eventualmente avaliações e relatórios de validação do auditor, deveriam estar aqui já concluídos nesta fase, ainda que, em termos de legislação, tal não é obrigatório, não seja obrigatório. Mas, se os participantes questionarem, terão que ser disponibilizados. Quanto ao conteúdo desta informação, podemos dizer então que deve revelar efetivamente o contexto e fundamentação para a fusão, que explica os motivos da operação e os seus potenciais impactos, incluindo mudanças na política de investimento do OIC, custos, estratégias, e portanto estamos a falar das repercussões da fusão para os participantes relativamente a todos estes temas. Vou-vos só dizer quais as informações a prestar aos participantes da OIA incorporados que nos parecem mais relevantes, que será o período durante o qual estes podem continuar a sofrer e solicitar resgate de UPs dos OICs incorporados. Isto não se aplica efetivamente aos OIAs fechados. Uma vez que não haverá resgate, não poderá haver resgate em termos normais, de vida normal do, do fundo, deste OEAs. O momento também a partir do qual, não tendo feito uso dos seus direitos enquanto participantes dos OICs incorporados, no prazo estipulado por efeito, possam exercer então os direitos enquanto participantes do OEA incorporante. E a informação que, caso votem a proposta de fusão, ou se abstenham ou não exerçam, então, os direitos que são conferidos, o prazo estipulado para o OIA ou para o efeito, se tornam participantes, então, do OIC incorporante, desde que essa proposta seja aprovada, como é óbvio, por maioria na Assembleia de Participantes, e aqui estamos a falar especificamente dos OIAs fechados. Quanto ao modo e meios de prestação desta informação, teremos a linguagem simples, ou seja, a informação destinada aos participantes deve ser regida de forma clara, sucinta e em linguagem não técnica. O objetivo aqui é garantir efetivamente que todos os participantes compreendam as repercussões da fusão nos seus investimentos. A linguagem também deve ser acessível, direta, compreensível, evitando termos técnicos muito complicados. A divulgação desta informação obedece efetivamente aos mesmos meios que os documentos constitutivos e os relatórios e contas, conforme resulta, aliás, do artigo 99, número 1 e 2 do RGA. E, portanto, diria que, a acrescer a isto, o RRGA prevê, efetivamente, divulgações ou meios de divulgação específicas para o caso, por exemplo, de decisões de transformações, e, portanto, o que implica, efetivamente, que esta divulgação seja feita através de sistema de difusão de informação da CMV. Por último, esta disponibilização de informação deve ser gratuita e individual e em suporte duradouro ou via internet. Temos então como objetivo principal da divulgação e prestação desta informação a de garantir então que os participantes possam formar um juízo informado
sobre o impacto da fusão nos seus investimentos. Avançando aqui para o direito ao resgate, um elemento essencial e muito relevante até nos OIAs fechados. A fusão cria então este potencial evento de saída que permite aos participantes do OIC interveniente numa operação de fusão solicitar o resgate das suas UPs, unidades de participação, sem custos. Este direito, como vimos já, é particularmente relevante para os participantes dos OIAs fechados, porquanto esta exceção do direito ao resgate é apenas justificada por possíveis alterações significativas das circunstâncias face ao seu inicial projeto de investimento, ao seu participante, como é óbvio. Tal resulta até do artigo 4º, número 4 do RGE. Esta regra de resgate, ou este direito do resgate, também se aplica em outros casos excepcionais, como o da prorrogação da duração do OIA, ou passagem de duração determinada para indeterminada. Como já vimos também, para exercer este direito ao resgate, o participante, ou os participantes do OIA fechado, devem votar contra a operação de fusão. E só assim nasce na sua esfera jurídica esse direito ao resgate. O direito ao resgate, em termos genéricos, aplica-se igualmente aos participantes dos OICs incorporados e aos do OIC incorporante. Em alternativa a este direito de resgate, também pode ser oferecida a troca das UPs por UPs de outro OIC com uma política de investimento semelhante, desde que este seja gerido pela mesma entidade gestora ou por uma entidade relacionada a esta. Quanto ao momento do exercício do direito de resgate, ou a opção pela troca, se for o caso, pode ser exercido no período de tempo que medeia entre o momento em que os participantes são informados, ou seja, pela divulgação da prestação de informação que vimos no ponto 4, portanto, desde que entre o momento em que os participantes são informados dessa fusão, até 5 dias úteis antes da produção de efeitos da operação. Isto é, o momento da fixação dos termos de troca e subscrição das UPs do OIC incorporante. O que quer dizer que é a data da produção de efeitos da própria fusão. A liquidação financeira, o pagamento do resgate, pode ser realizado até 1 ano após a operação, com possibilidade de prorrogação se a sociedade gestora apresentar uma justificação, aliás, uma justificação para esse efeito. Muito bem. Existe aqui um regime também previsto para a suspensão do resgate, para a suspensão e resgates pós-fusão, ainda que não sejam aplicáveis aos OIAs fechados. Quanto ao último ponto relevante de procedimentos no âmbito de uma operação de fusão, temos então o ponto da produção de efeitos, ou seja, o efeito da fusão, tal como nas sociedades comerciais, é a transferência do ativo e passivo do OIC incorporado para o OIC incorporante. A fusão leva à extinção, então, do OIC incorporado e à transferência de todos os direitos e obrigações para o OIC incorporante. Em todas as modalidades, os participantes do OIC incorporado tornam-se, então, participantes do OIC incorporante, se não recusarem e não rejeitarem essa operação. Quanto ao momento da produção dos efeitos da fusão, em termos tal momento ou tal data de produção de efeitos está dependente do procedimento administrativo aplicável a cada uma à própria operação e, portanto, na comunicação prévia e na comunicação subsequente é a data especificada no projeto
Quanto à autorização prévia, os efeitos devem ocorrer no prazo máximo de 90 dias após a notificação da autorização pela CMVM, sob pena de caducidade. É o que prevê o artigo 244 do RGE. A data relevante, portanto, para este efeito será quando os participantes subscrevem as unidades de participação ou do AIC incorporante, efetivamente, então, substituindo as UPs de um OIC incorporado pelo outro, ou seja, pelo OIC incorporante. Essa data também é relevante, então, para a determinação de cálculo de termos de troca e do valor patrimonial para pagamento em dinheiro, caso aplicável. Após a produção de efeitos da fusão, esta não pode ser anulada e, portanto, existe aqui um princípio de irreversibilidade da operação de fusão, mesmo que haja irregularidades no processo. Sem prejuízo de, em caso de irregularidades também, ou deficiências no processo de fusão, estas poderem ser sindicadas por eventuais ações de responsabilidade dos participantes contra as entidades gestoras. Mas a fusão em si não pode ser revertida. A produção de efeitos da fusão deve ser publicada e disponibilizada gratuitamente aos investidores, tanto em suporte duradouro quanto também na internet. Os custos relativamente às operações de fusão e em complemento à regra geral aqui do artigo 69 do RGA, segundo o qual as entidades gestoras não devem cobrar ou imputar aos IC geridos nem aos seus participantes custos indevidos e que não se encontrem previstos nos respectivos documentos constitutivos. O artigo 245 do RGA confirma que os custos legais, de assessoria, administrativos, ligados a operações de preparação e finalização destas operações de fusão, não podem ser imputados aos OICs envolvidos nem aos seus participantes. Estes serviços encontram-se por regra, incluídos nos serviços de gestão e deve-se considerar, então, como um ato de gestão dos OICs e, como tal, remunerado através da comissão normal de gestão dos OICs. Por fim, deixem-me dar nota apenas, e não sou fiscalista, mas convém referir que, em sede de efeitos fiscais, o artigo 22, número 7 dos Estatutos de Benefícios Fiscais dispõe que a este tipo de operações, fusões, cisões ou subscrições em espécie de OICs, é aplicável com as necessárias adaptações o disposto nos artigos 73, 74, 76 e 78 do Código IRC, ou seja, que estas operações poderão gozar então do regime de neutralidade fiscal aplicável às sociedades comerciais e pessoas coletivas nos termos do Código do IRC, desde que, como é óbvio, sejam esses requisitos também verificados e cumpridos. Temos aqui os exemplos do que nós, um exemplo prático do que nós, se calhar saltei aqui, saltei aqui um diapositivo. Pronto. A fusão um exemplo prático, a fusão, ainda que aqui em termos puramente teóricos, no sentido em que estamos aqui apenas como pressuposto, tem aqui um pressuposto que efetivamente os valores dos fundos são, das UPs, aliás, são exatamente iguais. Portanto, na fusão por incorporação, o OIC transfere então todo o seu património ativo e passivo para o outro OIC já existente, ou seja, o OIC incorporante, o que leva a que o incorporado seja extinto e permanecerá então o OIC incorporante com os participantes do OIC incorporado como participantes então do OIC incorporante. No fundo, os participantes então do OIC incorporado recebem as unidades de participação do OIC incorporante
E se o projeto também de fusão o prevê, conforme já tínhamos visto, pode ser atribuído aqui, e é o caso, este caso prático, um pagamento em dinheiro até 10% do patrimonial líquido das unidades de participação. O outro exemplo prático é uma fusão por concentração, a segunda modalidade mais relevante para o nosso caso, para a nossa apresentação. Esta fusão convém, temos aqui dois fundos que serão incorporados com a constituição do novo OIC. E, portanto, todos os participantes daqueles dois fundos recebem, então, o PES do novo fundo que estará, então, que resultará, então, dessa fusão. Eu creio que temos que avançar. Vou dar então a palavra aqui ao meu colega que irá continuar a apresentação na parte das vicissitudes da cisão e da transformação. Obrigado, João. Obrigado pela belíssima apresentação. Obrigado. Obrigado a debates e discursos por nos permitir, por nos ter desafiado aqui a desmistificar um pouco. E o que é que são estas operações? São operações que têm um impacto relevante na vida destes veículos, destas entidades, destes OICs, e que são realizadas por variadas razões, seja por decisões de gestão em virtude de desalinhamento de interesses de investimento, ou mesmo por razões fiscais, como o João há bocado aflorou, que não é o objeto desta formação, mas que também podem beneficiar do regime da neutralidade fiscal. E, portanto, vamos só desmistificar um bocadinho o que é que são este tipo de operações, e até tentar clarificar alguns aspectos do regime que possam não estar ou não ser tão claros à primeira leitura, uma vez que é uma matéria um pouco densa, e não é fácil legislar isto, não é? Portanto, a cisão e a transformação. A cisão é um bocadinho como o irmão ou a irmã da fusão, não é? É parecido, tem características parecidas, mas não é exatamente igual. Tem características muito semelhantes, mas, no entanto, há aspectos distintos que temos de relevar. E a transformação, podemos dizer que não é o irmão, mas é como se fosse um primo afastado deste tipo de operações, porque não implica já uma reestruturação do património, mas implica, sim, uma alteração da natureza da entidade, deste organismo de investimento alternativo, que é o objeto desta. E vamos apenas dedicar-nos aqui a cisões e transformações de OIAs, ou OIAs, e não de OICVMs. E, portanto, implica uma alteração da natureza, ou seja, um OIA imobiliário transformar-se num OIA de crédito ou de capital de risco. Pronto. Então, passando propriamente e de forma concreta à cisão. Existem três tipos de modalidades legalmente tipificadas. E é um regime que está delineado e consagrado no capítulo 6º do regulamento do regime de gestão de ativos. Já não está expressamente consagrado no RGA, mas neste RRGA, apesar de muitas vezes ir beber esse regime e por remissão em algumas partes das matérias. Bom, existem então três modalidades de cisão. A primeira, podemos dizer que é uma cisão simples, ou seja, em que existe uma divisão ao destaque do património, ou seja, da ativo e, sendo caso isso passivo, desta entidade, deste OIA, para constituir outro OIC. Esta é uma das modalidades que está prevista no artigo 60 do RRGA. Outra das modalidades é a cisão, podemos chamar de cisão de dissolução. O que é que acontece nesta modalidade? Existe uma dissolução e divisão do património de um OIA, falando dos OIAs,
e cada uma das modalidades destes patrimónios que são destacados vão servir para constituir um novo OIC. Portanto, de um OIA, temos uma divisão de destaque de patrimónios para constituir um OIC. Ok? Pronto. Em relação à última modalidade, é uma modalidade que se aproxima da cisão-fusão. Porquê? E podemos designar assim, porque temos um destaque de património com a dissolução, efetivamente, desta entidade para o fundir com outro OIC, OIA, neste caso, podemos definir a OIA, já existente. E, portanto, nessa medida que podemos chamar cisão, fusão, nesta modalidade concreta, o próprio RRGA, no número 3 do artigo 60, já diz que à cisão, fusão, se aplicam as regras, ainda se aplicam as regras da fusão de OICs. Portanto, tudo o que estivemos a falar até há pouco, lissimamente apresentado pelo meu colega João, sobre as fusões de OICs, mais propriamente de OIAs, aplicam-se às decisões fusões, que é a terceira modalidade aqui destacada. Duas notas principais em relação a esta modalidade, a estas operações que são vicissitudes grandes na vida das entidades. Aqui não pode existir, e o legislador proíbe, uma cisão transfronteiriça. Isto é claro, e está vedado, está legalmente vedado. Outra das proibições, e que se lerem a exposição de motivos, como já disse várias vezes o Dr. António Raposo Subtil, durante a apresentação hoje, é importante ler porque percebemos muito e conseguimos entender a ratio de algumas das medidas tomadas nestes diplomas que vieram agregar aqui estas matérias num único diploma. Aqui não pode existir uma cisão que implique uma alteração, uma cisão de um óleo que implique uma alteração de natureza afinal, e que, portanto, se concretize na constituição de um OICVM. Isto percebe-se porque os OICVMs, sendo fundos, também chamados fundos, muitas vezes fundos UCITS ou padronizados, têm regras standardizadas muito rígidas que não podem merecer esta alteração tão significativa de natureza. E, portanto, não pode existir aqui uma cisão que depois vá resultar de um OI, que vai resultar num OIC de valores mobiliários. E, portanto, passando à frente, uma perspectiva macro desta operação de cisão. Nós temos e podemos ver isto de uma forma macro e depois vou explicar em específico cada uma destas fases, digamos assim, do procedimento. Primeiro, temos aqui um documento fundamental, que é a chave mestra destas operações, que é o projeto. Nós vamos ter de elaborar um projeto. O projeto tem de ter várias informações que não podem faltar, sob pena de depois irregularidades no procedimento. Este projeto, depois de elaborado, não é? Mas antes disso, ainda numa perspectiva macro, temos o projeto de decisão e depois, apesar de o RRGA não o dizer expressamente, ao contrário do que existe no RGA para as fusões de OIAs, onde temos um artigo específico que fala da avaliação de imóveis, especificamente para a fusão de OIAs que tenham na carteira ativos imobiliários, não existe este artigo em específico para as decisões. No entanto, isto já resulta do regime geral do RRGA. Portanto, no artigo 34 já resulta que tem de existir uma avaliação de imóveis com alguma precisidade e de acordo com as regras gerais, por dois peritos avaliadores, pronto, o que já foi até explicado aqui nesta formação, mas também refere que deve haver esta avaliação de imóveis
previamente a este ato de decisão. Aliás, até não se percebe também porque é que está expressamente consagrado este artigo para as fusões e não para as cisões, mas depois também vem tratado de forma autónoma e em geral, aplicando-se às duas, na parte geral. Mas pronto, o que é fundamental saber é que é preciso fazer avaliações de imóveis, ehm, caso existam em carteiras de ativos. Depois, em relação à fiscalização interna, também vamos ter aqui a necessidade de proceder a um relatório e de sujeitar este projeto de decisão a um relatório de um auditor. As informações aos participantes, naturalmente, sendo este um ato tão importante na vida do OIA, ou do OIC, naturalmente tem de ser assegurada a fidedignidade, a segurança, a transparência, que os critérios também utilizados nas avaliações têm de ser feitas, são cumpridas e são reais e são verdadeiras. E, portanto, isso tem de ser depois informado aos participantes. Além disso, tem de ser informado aos participantes quais é que são os impactos no seu investimento. Portanto, o enquadramento fiscal, o enquadramento do novo OIC que resulta da decisão, por exemplo, o enquadramento, por exemplo, do contexto, a fundamentação. Isto tem de ser explicado aos investidores para que eles tomem uma decisão informada sobre esta operação. E naturalmente isto vai desencadear aqui e isso vai servir como base para informar a decisão dos participantes. Vamos aqui acompanhar esta operação ou vamos sair? Sabemos que estes, sendo vicissitudes tão importantes no investimento, o legislador também cria aqui um direito de saída, que é o direito de resgate. Depois explicaremos mais adiante. E depois todo este processo vai resultar numa produção de efeitos que é aquela que nós falamos, e em função destas modalidades será efetivamente a destaque do património de um OIC para constituir outro. E, portanto, essa produção de efeitos dá-se quando? Quando existe a subscrição de UPs do novo OIC. E o mesmo para as outras modalidades. Agora, além desta perspectiva macro, vamos ver em concreto cada uma cada um destes procedimentos. Portanto, o projeto de decisão, ou melhor, antes disso, também importa dizer que, apesar da lei não o dizer expressamente e o RRGM não o diz, a verdade é que nós também temos de ter atenção aos procedimentos administrativos perante a CMVM. Porquê? Porque o artigo 61 do RRGA, a epígrafe diz assim: regime de comunicação e autorização. Ou seja, o que é que isto nos pode levar, e é esta a interpretação que tem de ser feita, que além do regime de autorização prévia, e apesar disto não dizer expressamente no RRGA, também pode ser, e continua a observar-se, a possibilidade da comunicação. Ou seja, o procedimento administrativo não está restrito à autorização prévia, como já foi explicado pelo João, mas a comunicações prévias ou subsequentes. Interpretando a lei de forma holística, portanto, como um todo, não é? O que temos aqui é que, e é esse que é o nosso entendimento, é que temos aqui operações de decisão que obedecem a um diferente procedimento em função dos OIAs envolvidos, procedimento administrativo perante a CMVM. Ou seja, se estivermos a falar de OIAs, de decisões com OIAs sob forma contratual, societária, fundos, SICs, heterogeridos, temos um processo que vai seguir também a comunicação prévia. Se tivermos OIAs exclusivamente destinados a investidores profissionais, vamos ter um processo de comunicação subsequente. Todos os outros vão seguir o procedimento de autorização
prévia. Ok. Posto isto de parte, é verdade que tem de ser, com este procedimento administrativo perante a CMVM, devem ser dadas certas informações à entidade de supervisão, nomeadamente o projeto de decisão, vamos falar a seguir em detalhe, o projeto de alterações aos documentos constitutivos dos OECs, o que se percebe, uma declaração do depositário a atestar a conformidade desta operação e da modalidade de decisão e também da data prevista, a atestar a conformidade da data prevista para a produção de efeitos, face aos requisitos aplicáveis, já com as informações relativas à decisão a disponibilizar aos participantes e, portanto, isto tem de ser logo tudo impactado de maneira a que, quando o procedimento administrativo dê entrada perante a CMVM, já existam todos estes pacotes e estes elementos instrutórios que são necessários para depois informarmos os nossos participantes da melhor forma e de acordo com o que a lei prevê. Agora, passando ao projeto de decisão propriamente dito. Enquanto que no projeto de fusão o legislador optou por, através de uma técnica legislativa, separar aquilo que tem de constar no projeto de fusão no anexo 9 do RGA. Aqui nós temos logo a indicação do que é que tem de constar no projeto de decisão no artigo 62, portanto, no próprio diploma, no texto legal, do RGA. E o que é que nós temos aqui? Temos de ter no projeto qual é que é a modalidade, aquelas três que falei, decisão simples, decisão de dissolução ou decisão de fusão, qual é que é portanto, isto é um requisito completamente objetivo, temos de identificar os OECs envolvidos, também são informações objetivas, mas também temos aqui informações que são naturalmente e por inerência qualitativas, ou seja, o contexto da operação, qual é que é o contexto concreto daquela operação. Isso só se vai poder formular casuisticamente em função de cada operação que se vai fazer, não é? Fundamentação da operação, o mesmo. Apesar de podermos ter aqui também algumas traves mestras que naturalmente, pelo tipo de operação, se vão comunicar transversalmente para todos os projetos de decisão. Pois as repercussões para os participantes já é um requisito mais, não deixando de ter ali uma pequena componente subjetiva ou qualitativa, também tem uma componente objetiva, ou seja, quais é que são as repercussões, qual é que é o impacto do novo, fiscal do novo OIC, do novo OIA, qual é que é, portanto, o que é que se vai aplicar aqui e qual é que é o impacto que vai ter na vida do participante. E, portanto, os critérios, vai também ter de contemplar os critérios adotados para a avaliação do ativo e, se for o caso disso, do passivo do OEC na data dos cálculos de termos de troca. E, muito importante, a data prevista para a produção dos efeitos da decisão. Portanto, é isto que nós temos de ter em atenção quando estivermos a elaborar um projeto de decisão. Em relação à avaliação de imóveis, já abordámos a questão, tem de obedecer aos requisitos que estão contemplados no artigo 34 do RGA, e também tem de ser realizada, apesar de não dizer expressamente, no regime específico da decisão de OICs, a regra geral é de que também é obrigatória para este tipo de operações. Agora, passando aqui à fiscalização interna, como já disse, este projeto e todas estas avaliações que são feitas têm de ser naturalmente sujeitas à validação. Portanto, é um requisito que pretende garantir a segurança jurídica da operação e a segurança, portanto, e transmitir, e é a única coisa, não diria a única coisa, mas realmente é um fator muito importante de forma a garantir aos participantes que realmente o que está a ser feito é verdadeiro, que os cálculos que estão a ser feitos correspondem à realidade, para que, eventualmente,
se eles acompanhem esta operação, ou, ou caso não o queiram fazer, o possam fazer suficientemente e esclarecidamente informados. Ou seja, temos de sujeitar estas avaliações que são feitas e que constam do projeto de decisão, estes critérios para a avaliação do ativo e do passivo, temos de os sujeitar a um auditor dos OICs envolvidos. E este auditor, ao contrário do que antes estava estabelecido no antigo REJOI, já não é um auditor, digamos, que possa estar completamente desligado dos OICs envolvidos. Tem de ser mesmo um auditor que faça parte de uma estrutura ou da outra. Porque a lei suprimiu, efetivamente, essa expressão, esse vocábulo independentes do novo diploma e, portanto, como sabem, o legislador não legisla de forma inócua e se o quis suprimir foi porque quis realmente impedir essa possibilidade. Realmente, bem entendido, não vemos porque não possa ser possível, ou seja, e não entendemos muito bem aqui a opção do legislador, uma vez que o auditor, sendo independente, tinha mais garantias de imparcialidade até, enquanto estivesse a avaliar estes critérios de avaliação, mas é uma opção do legislador. Até porque a reforma em 2015, com a entrada na altura do regime de supervisão pública da CMVM, que ofereceu garantias ou poderes de investigação à CMVM e ao regulador para investigar aqui e controlar, sindicar os atos dos revisores oficiais de contas neste tipo de operações e, portanto, já se presume que mesmo os auditores dos OICs envolvidos serão independentes. E, portanto, pode ter sido essa a razão, mas não vemos porque não poderia, ou poderia ser mantida, a opção de contratar um auditor que não estivesse envolvido com nenhum dos OICs objetos, que sejam objetos da operação. Portanto, este relatório do auditor que nós temos do RRGA no artigo 63 apenas diz que obedece às regras relativas ao relatório da auditor para a fusão da ICVMs. E sabemos também que neste tipo de avaliações do auditor devem incidir fundamentalmente sobre três critérios. O critério da avaliação do ativo e do passivo deve-se indicar esse critério de avaliação, deve-se indicar o pagamento em dinheiro das UPs e deve-se indicar o cálculo dos termos de troca e, eventualmente, a troca de OICs, caso aplicável no caso concreto. E, portanto, apesar de também não o dizer expressamente o RRGA, também vemos que neste tipo de operações de decisão pode existir uma parte uma parte que pode ser paga aos participantes que acompanhem a operação, paga em dinheiro. Portanto, exatamente de forma igual à que existe e à que está contemplada para as fusões de OIAs. Ok, agora, passando então aqui às informações a prestar aos participantes. Aqui nós não temos muito que fugir portanto, do regime. Aplica-se fundamentalmente os critérios que devemos observar para prestar informação aos participantes que se aplicam nas operações de fusão. E, portanto, toda a questão da linguagem simplificada, não técnica, clara, objetiva, universal, e quando se diz universal a todos os participantes, têm de ser cumpridos, efetivamente também verdadeira, gratuita, a pedido, isso tem de ser tudo cumprido. No entanto, aqui há uma novidade que é no RRGA e não entende, ou seja, e entendemos mesmo que também deve ser em abono de harmonização dos regimes, também deve ser aplicado quando estamos a fazer operações de fusão, que é
é mencionado expressamente no artigo 64, a questão desta informação ter de ser prestada através do SDI, e que o João também mencionou, tem de ser feita. Apesar de, no regime da fusão, não dizer expressamente, é dito expressamente isso aqui no artigo 64 para a cisão e também no artigo 83 e anexos do RGA. E, portanto, tem de existir aqui uma tríplice identidade de procedimentos a seguir para as informações a prestar aos participantes. Ou seja, tem de ser publicada no regime do SDI, no sistema do SDI, portanto, Sistema de Difusão de Informação da CMVM, tem de ser comunicado individualmente a cada participante pela forma habitual em que já consta dos documentos constitutivos, e também exatamente individualmente também para cada participante. E portanto, qual é que é a data e o momento para prestar esta informação? Tem de ser 30 dias antes da data limite para requerer o resgate. Já lá vamos a seguir qual é que é a data limite para requerer o resgate, mas como eu já disse, como já dissemos, na nossa exposição, esta prestação de informação e toda a informação necessária para o efeito já tem de estar preparada antes da submissão do projeto de decisão e todos os outros elementos instrutórios a apresentar perante a CMVM. Porquê? Nós vemos aqui, por exemplo, que um dos elementos necessários, instrutórios, para facultar ao regulador são as informações relativas à decisão que temos de disponibilizar aos participantes. Portanto, na prática, apesar disto ser uma visão macro, temos de ter tudo preparado a priori antes de iniciar e de explotar este procedimento, seja procedimento de comunicação, seja procedimento de comunicação subsequente, seja procedimento de autorização prévia. Ok, passando então ao quinto vetor destes procedimentos a adotar, o direito ao resgate. Como já disse, existe aqui um direito de saída, por ser uma operação que pode implicar alterações materialmente relevantes na decisão do investimento que foi subjacente à decisão de contratar e de investir em primeiro lugar, e, portanto, nessa medida, é permitido aos participantes exercer este direito de resgate. Em bom rigor, não tem aqui muitas alterações em relação ao exercício do direito de resgate nas fusões. Importa apenas dizer que os participantes da OIC fechados, neste caso, têm de votar contra a cisão. Caso contrário, perdem o direito a isso. Portanto, é exatamente igual ao que está legislado, portanto, é um regime decalcado do direito de resgate nas operações de fusão. Importa também dizer que, já agora que estamos a falar de OIAs fechados, OICs também fechados, que além de ser uma decisão de gestão da sociedade gestora, ou da administração, no caso de autogeridas, nos OIAs fechados também tem de existir a confirmação e a aprovação desta operação em Assembleia Geral de Participantes. Caso contrário, não pode ser realizada. Passando então agora à produção de efeitos. A decisão produz efeitos na data de subscrição dos OICs constituídos na operação. Portanto, essa é a data fundamental e em que é considerada concluída esta operação, e existe aqui um prazo máximo de caducidade de 90 dias após a comunicação prévia à CMVM ou a notificação da autorização, sob pena de caducidade da comunicação ou da autorização. Portanto, estes prazos têm de ser todos muito bem conjugados para que, por exemplo, no caso dos OICs fechados, tem de se agendar e convocar a Assembleia Geral para uma data que se sabe que não vai distar mais de 90 dias da decisão que confirmou e que autorizou previamente a cisão,
ou da data em que foi apresentada a comunicação prévia ou subsequente. E sabemos também, e temos as informações necessárias para fazer estes cálculos e ajustar os prazos, porque sabemos que, à semelhança da fusão, na cisão também a CMVM tem de se pronunciar 10 dias úteis após a apresentação do pedido de autorização para requerer elementos adicionais. E, em todo o caso, sem prejuízo do prazo ficar a se suspender, caso exista troca de informação, tanto comunicações entre a CMVM e os OECs envolvidos para a instrução, portanto, tendo em vista a instrução completa do processo, a verdade é que a CMVM tem de se pronunciar no prazo de 20 dias úteis após a entrada do pedido, sob pena de, não o fazendo, existir o diferimento tácito da operação. Ou seja, se a CMVM não se pronunciar, a operação é aprovada e existe aquele mecanismo de irreversibilidade que o João comentou e que também trouxe aqui à discussão, que é, já produz efeitos, não pode ser declarada, portanto, inválida ou nula. Vamos passar então um bocadinho à frente. Pronto. Mais atrás, por favor. Aqui nas regras. Pronto, nos custos, passa-se o mesmo. Aqui nos custos da cisão, exatamente o mesmo que se passa nos custos e no regime que se aplica à fusão, ou seja, é um ato de gestão. Todos os custos legais, de assessoria, administrativos, não podem ser refletidos ou repercutidos nos participantes, portanto, tem de ser um custo assumido pela própria sociedade gestora. No caso das heterogeridas, é o mesmo regime exatamente igual. Existe também aquela exceção no caso do artigo. Existe aqui a exceção no caso das SICs autogeridas, exatamente. No caso de terem compartimentos patrimoniais autónomos, pode-se imputar estes custos a esses compartimentos patrimoniais autónomos. Portanto, é a única exceção que existe. Caso contrário, tem de ser assumido e suportado em cargo pela gestão. Vamos ter que. Temos aqui então um bocadinho de tempo. Se calhar. Portanto, a decisão simples aqui agora, exemplificando os casos e as modalidades de decisão que abordámos no início. Portanto, neste caso, olhando para a decisão simples, o que é que era? Era o destaque de parte do património de um OIC para constituir outro património. Neste caso, temos aqui uma figura com o património exemplificado, identificado nas casinhas que estão ali na figura, e após a decisão simples, o que é que há? Existe aqui um destaque para constituir um novo OIC. Após a aplicação dos critérios todos de avaliação dos ativos subjacentes e do passivo sem caso disso, os participantes, portanto, terão uma determinada quantidade de Ps do novo OIC e, eventualmente, com o pagamento em dinheiro, com limite de 10% do valor patrimonial líquido das UPs. Portanto, este é o caso das decisões simples, portanto, que estão previstas no artigo 60, a linha B. No caso das decisões de soluções, o que é que era isto? Era uma dissolução e divisão do património do OIA para com cada parte dividida, constituir um novo OIC. Portanto, vemos que a parte azul correspondia a parte do património e a parte verde correspondia ao outro, foi dividida e com isto constituíram-se dois novos OICs. Portanto, é esta a lógica. Agora, no caso da cisão-fusão, nós temos aqui uma entidade, um OIC, ou um OIA especificamente,
neste caso do exemplo, em que temos, de um lado, já um OIC que já existe, que é o OIC ex libris, e que depois da cisão-fusão, vamos ter aqui, então, um destaque de património, com ativo e passivo, sempre caso disso, para depois o fundir no OIA já existente. Muito bem. Portanto, são estas, em termos exemplificativos e figurativos, o que nós achamos que às vezes é mais fácil visualizar o ato material da cisão do que muitas vezes o legislar e muitas vezes o expor, não é? Portanto, aqui, passando então finalmente à transformação. Como já disse, a transformação tem aqui, que implica uma alteração da natureza de um OIA para outro tipo de OIA, ou, por exemplo, de um OIA para um OICVM, mas já não, e o que é proibido, que é a transformação de um OICVM num OIA, e isto vem expressamente consagrado na exposição de motivos ou no preâmbulo do RGA, que vos convido a ler para entender esta parte e o porquê desta proibição. Para concretizar isto, esta transformação, temos de ter um projeto de transformação, temos de ter projeto de alterações aos documentos constitutivos. Naturalmente, se vamos alterar a natureza, vamos ter de alterar os documentos constitutivos do OIC, e vamos ter também uma declaração de depositário, como em todos os outros regimes da fusão e da cisão, que atesta a conformidade da transformação e da data da respectiva produção de efeitos face aos requisitos aplicáveis. E também vamos ter já de ter o projeto das informações que vamos transmitir e disponibilizar aos participantes. Portanto, por isso é que nós dizemos que isto tem de ser, apesar de que podemos ter uma perspectiva macro do que é que temos de fazer, temos de ter o pacote completo e finalizado antes de dar entrada do procedimento administrativo perante o regulador. O que é que tem de ter aqui o projeto de transformação? A semelhança das outras operações, fusões e cisões, temos que ter modalidade, o contexto, a fundamentação, que são aqui critérios, uns objetivos, outros qualificativos, que vão alterar casuisticamente em função da operação. Temos que ter aqui as reduções, os critérios para a avaliação do ativo, do passivo. Temos que ter isto tudo e, fundamentalmente, também a data para os efeitos da transformação. Aqui, importante aqui mencionar que, apesar de não estar expressamente outra vez previsto no diploma do RRGA, é preciso também fazer uma avaliação dos imóveis nos termos do artigo 34 do RRGA, antes deste procedimento de transformação, e em relação à fiscalização, é também necessária aqui a fiscalização interna, portanto, sujeitar este procedimento, este projeto de transformação a um relatório de um auditor. No entanto, uma diferença fundamental, e ao contrário do relatório do auditor e do objeto deste relatório nas operações de fusão e cisão, que passo a relembrar, tinha de incidir sobre os critérios de avaliação do ativo e do passivo, sobre o valor do pagamento em dinheiro, se previsto nos projetos, em função do valor patrimonial líquido das UPs e dos critérios de cálculo de termo de troca ou troca dentro portanto, em função do universo dos OECs e dos relacionados. Tínhamos de ter aqui um relatório do auditor que incidisse sobre esses critérios, não é? Sobre essas métricas. No entanto, como estamos aqui a falar de uma transformação, naturalmente, só estamos a transformar uma entidade. E nessa medida vamos também simplificar aqui o relatório do auditor, que não pode incidir, por natureza e por lógica, no valor patrimonial líquido das UPs, porque não é objeto e não existe esta opção de prever isto na transformação, nem no cálculo de troca, porque não há uma troca
de uma entidade, eventualmente, se o participante quiser acompanhar a operação, não há uma troca de uma entidade para outra. O que existe é uma alteração da natureza de uma entidade para outro tipo de entidade. E, portanto, nessa medida, o relatório só vai incidir sobre os critérios adotados para a valorização do ativo e do passivo, na data da produção de efeitos da transformação. E qual é que é a data da produção de efeitos da transformação? Neste caso, é aquela que seja fixada pela sociedade gestora. E, portanto, consta no projeto que é apresentado quando do pedido de entrada do procedimento administrativo perante o regulador. E continuamos a ter aqui o prazo de caducidade de 90 dias após a comunicação prévia ou notificação. Portanto, ter muita atenção a estes prazos, a pena de caducidade da, da operação que está prevista e projetada. Posto isto, é o que nos apraz dizer aqui em relação a este tipo de operações. Muito obrigado. Temos de citar um bocadinho aqui o regime, e eu e o João, este regime previsto nos diplomas do RGA e do RRGA são opções, eventualmente, que devem e podem ser tomadas